15, versículo 25 a 32. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Que diz assim: E seu irmão maior estava delegado, e quando vino e chegou cerca da casa, olhou a música às danças, e chamando a um dos criados, lhe perguntou quem era aquele. Ele disse: Tu irmão ha venido, e tu padre ha hecho matar o bezerro gordo, por haber recebido bueno e sano. Versículo 28. Então se enojou e não queria entrar. Saiu portanto seu padre e lhe rogava que entrasse. Mas ele respondeu, disse ao padre: He aqui tantos anos te sigo, não havendo-te desobedecido jamais, e nunca me has dado nem um cabrito para gozar com meus amigos. Pero quando vino esse tu hijo, que ha consumido tus bienes com rametas, has hecho matar para ele el bezerro gordo. Ele então lhe dijo: Hijo, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário fazer festa e regocijarnos, porque esse tu irmão era bueno, e ha revivido, se havia perdido, e eles hallado. Eu, de certa casualidade, cheguei a falar acerca da parábola do filho pródigo aqui. Os irmãos já sabem muito bem que é uma palavra muito sencilla, que habla de dois irmãos, por supuesto um maior, menor, habla de um pai, e que o filho menor pediu, isso está a partir do versículo 11, pediu para seu padre a parte de los bens que lhe correspondia. Claro que seu padre não deu, e disse a Bíblia que esse homem foi para uma terra apartada, uma província apartada, e gastou todo o que tinha. Todo o que tinha. Toda a herança se perdeu. E agora diz na Bíblia que houve uma grande hambre naquela cidade. E aquele tipo, aquele jovem, estava também passando fome. Primeiro porque ele não estava em obediência a Deus. Havia pecado contra seu padre e contra Deus. Pero diz na Bíblia que esse jovem menor foi para passear, para cuidar dos servos. E diz na Bíblia que ele desejava comer águas novas de los servos, a comida que estava nos servos. Hoje a coisa é um pouco diferente, não? Quando a granja que cria servos, a comida generalmente é diferente. Hoje a comida para os gatos, para os perros, muitas das vezes a comida é só melhor do que na nossa. Sim, muitas das vezes a comida. Eu conheci uma irmã que ele encantava comer comida de gato. Aquele que vendia em lata, comida na lata, de encantar. Se diz, não tem asinar, não. Se não asinar para o gato, não vai asinar para mim. Não porque ele não tinha o que comer, ele vai comer. Às vezes na vida uma lata de comida de gato, de perda, ele comia. Então, sim, pelo menos que na época essa cidade estava passando por um momento difícil.
Gastou todo o que tenía. Pero ahora hubo un reencuentro con su padre, se arrepintió y su padre lo recibió con gusto, con placer. Pero vemos que aquí en el versículo 25, la relación del hijo mayor. Por eso que el tema de este mensaje es el síndrome del hermano mayor. Síndrome significa conjunto de signos o señales que caracterizan una enfermedad o un trastorno físico o mental. Ese joven ya no estaba en sí cuando supo la noticia que su hermano menor había regresado. Entonces vemos que la reacción de este hermano mayor es áspera, llena de crítica, desprecio y juicio. Y ese joven no estaba se dando cuenta que estaba lejos del verdadero amor. Y por no ver este amor, estaba cerca al corazón de su padre y sus actos de amor. Porque dice en Juan capítulo 3:16 que Dios amó al mundo, porque Dios de tal manera, o de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó de una forma maravillosa, de una forma incomprensible. Te lo muestra, porque Dios es Dios. Y ese joven estaba triste, descontento, porque su hermano había regresado. Y él no aceptaba el regreso de su hermano y de su completa renovación. Él no aceptaba. Y cuando empecé a mirar eso, me recordé de un versículo que está en Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32, que dice así: y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los santos no tienen necesidad de médico, sino que está enfermo. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Interesante, hermanos, esos versículos. Que las personas que estaban se quejando eran los fariseos y los escribas. Eran personas que conocían la ley. Y la ley estaba en su mente, pero no estaba en su corazón. Pero ellos sabían muy bien. Y ahora estaban ellos murmurando y se quejando, porque los discípulos estaban en medio de esas personas. Pero ¿quién eran esas personas? ¿Quién eran esas personas? ¿Será que era un alienígena? ¿Será que era un animal cualquiera? ¿Alguien de otro mundo? ¿O será que eran los gentiles? Porque los judíos consideraban los gentiles como aquellos que no eran judíos. Entonces, que no eran judíos eran considerados gentiles. Pero aquí tiene una mezcla. Que ellos estaban se quejando de esos recaudadores de impuestos y los pecadores, eran sus propios hermanos. Vimos el ejemplo de cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era hijo de Abraham, era judío. Y los fariseos otra vez no aceptaban. Y estaban hablando con esas personas, como esas personas fueran de otro mundo. Como si esas personas no eran sus hermanos.
se enojó y no quería entrar. Salió portando su padre y le rogaba que entrase. Mas ele respondeu e dijo al padre: he aquí tantos años sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un camino para gozar con eso a mí. Pero cuando vino ese tu hijo, fijaos la expresión de este joven, tu hijo, pero no consideró como hermano. Tu hijo, despreciando totalmente su propia sangre, su propio hermano, lo rechazando. Y el Señor estaba entrando en contradicción, porque Él había dicho aquí que Él nunca había desobedecido jamás. Por supuesto, ese joven indica que Él era un joven obediente en un negocio de su padre, en las cosas materiales, cosas que se veían que presenciaban. Cuidaba de la finca de su padre, de los bienes que tenía. Pero dentro de él era totalmente diferente de su exterior. Estaba allí sirviendo, estaba allí luchando por los bienes de su padre, pero no pensaba como su padre, no relacionaba con su padre, no reflexionaba. Y una de sus mayores preocupaciones era que él sabía que el hijo menor llegar, eso podría perjudicar sus planes, porque todo indica que ese joven era valente y sabía que los bienes de su padre tenía que dividir. Quizás otra vez, y vimos más una vez el egoísmo de ese joven que decía ser obediente, decía ser siervo que estaba servindo a su padre, pero era algo exterior, pero él no seguía las mismas huellas de su padre, porque se enojó al saber que su hermano menor, que tenía sus debilidades bien, pedir ayuda, y su padre estaba dispuesto a libertar. La Biblia dice que en Mateus capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Yo no puedo, hermano, recibir misericordia si yo no doy misericordia. Vimos la oración del Padre Nuestro que dice, ¿no? Que dice más o menos así, parafraseando, cuando Jesús decía: perdóname mis deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Entonces yo no puedo pedir a Dios perdón por mis pecados si yo no estoy dispuesto a perdonar a los demás. No puedo ser bienaventurado si yo no bendigo a los demás. No puedo. Ese joven estaba
ubicado em um sistema, simplesmente pelas coisas materiais. Ela quer pensar que isso seria tudo, mas na hora de uma prova não estava preparado. Tuvo impacto em saber que seu irmão havia regressado e que, seguro que seu irmão necessitava de sua amor. Como diz aqui, pode que nós também crescamos na igreja sempre obediente a nossos pais e a Deus, que nunca nos haya escapado de casa para o mal. Pero, às vezes, nós estamos fazendo o mesmo que aqueles que se foram. Às vezes, vimos que isso que está passando com este irmão maior, que estava tan lejos del Padre quanto seu irmão menor. Suas atitudes nos ensinam, demonstram que verdadeiramente não havia compaixão. Isso significa que ele estava lejos de seu Pai. E esse jovem estava vivendo o fariseísmo. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz: esse pueblo com os lábios me honra, pero su coração está muy lejos de mim, mas em vano me rende curto, ensinando como doutrinas e preceitos de homem. Jesus estava falando aqui, não era para qualquer pessoa, era para alguém que tinha a responsabilidade de predicar a verdade, alguém que tinha a lei em suas mãos, aunque essas pessoas não tinham a lei dentro do coração, porque às vezes nós lemos na palavra de Deus, mas muitas vezes não guardamos dentro do nosso coração, porque se não guardamos dentro do nosso coração, não causa efeito, não pode haver. Porque saber é uma coisa e praticar totalmente diferente. Há muitas pessoas que conhecem a Bíblia de Apocalipse, mas não são obedientes à palavra de Deus. Não são. Então não sei. Os fariseus estavam ali. Não penteava o cabelo, não lavava o rosto, nem nada. Chegavam na praça e começavam a fazer suas orações altas para que as pessoas mirassem e digam: aqueles são religiosos, são cristianos, mira como está aqui. Todos os dias está aqui na praça orando. Fazer isso. Já digo aqui uma vez que a palavra fariseu era para ser uma palavra positiva. Ela tornou negativa simplesmente porque as pessoas não levavam em sério seus compromissos ante Deus. Porque se eles foram obedientes, essa palavra fariseu seria algo positivo em nossa vida, mas não é isso, porque eles não assumiram suas responsabilidades ante Deus. Entendiam a lei de Deus, mas não lhes obedeciam. Não lhe obedeciam. E agora, eles estavam ali para receber a glória dos homens. Estavam recebendo, porque todo mundo ali, que era fariseu de espírito a Deus. Para os homens era Deus no céu e os fariseus e na terra, porque eram homens religiosos. Pero estavam lejos de Deus. Diz aqui que ao gastar o dinheiro em vários prazeres, somos responsáveis e guardamos as tradições toda a vida, pero todavia nos sentimos tão perdidos como é erro mais novo. Quando atuamos de uma forma
diferente do que a palavra nos ensina, estamos atuando como os demais. Estamos assemelhando aquelas pessoas que não têm responsabilidade ante Deus. É isso que passa. É isso que passa. Já para terminarmos aqui, há irmão, penso que é um pastor, que se chama Henry Bowen, escreve sobre sua experiência com um irmão maior. Fijaos que ele diz assim: de repente me vi a mim mesmo em uma luz completamente diferente. Vi meus erros, minha ira, meu egocentrismo, minha observação, minha inflexibilidade e, sobre todo ello, o mais oculto, meu fariseísmo. Me vi como um bebê chorão e que meus pensamentos e sentimentos estavam impulsados por armadura. Estava seguro como um hijo maior, pero de igual, de perdido como irmão pequeno, aun quando havia permanecido em el hogar toda minha vida. É fuerte. Quem estava daqui era uma pessoa que provavelmente nasceu em um hogar cristiano. Ele estava dentro de um hogar, pero seu coração estava dentro em uma província lejana. Em uma província lejana. Estava atuando da mesma forma como o irmão menor. Pero o irmão menor se arrependeu de seus pecados. Me vou regressar a minha casa. Isso foi seu pensamento, parafraseando. Os jornaleiros de meu padre têm abundância de pão. Ele não desejava mais seguir, ele queria ser somente um empregado para poder gozar dos benefícios que os jornaleiros de seu padre gozavam. Vimos o tamanho da humildade, da humilhação desse homem. Aunque isso é uma palavra, pero isso sucede. Vem sucedendo na vida de muitos. Por isso, irmão, é tempo de nós outros começar a caminhar e pedir que o Espírito Santo venha nos orientar e deixar que o Senhor Jesus Cristo venha a ser Senhor de nossas vidas. Porque senão, irmãos, estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Las puertas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Com aqueles que têm compromisso com Deus, com aqueles que verdadeiramente representam a igreja do Senhor. Estamos no mesmo barco e temos que seguir lutando, remando, porque cerca está a vida de nosso Senhor Jesus. Somos pessoas distintas de distintos países. Aqui tem mais ou menos 4 países aqui, se não é mais. Temos que ser sóbrios. A igreja não é hecho de países, sino de pessoas. E Deus não faz exceção de pessoas. Somos todos iguais.
pastor em um país que evangélico está crescendo tremendamente, são mais de 40 milhões e 30% de cristianos evangélicos. Não está falando de seitas, não se habla de Testemunho de Jeová, de Adventista, dos Mormones e outras que há um montão. Está falando de igrejas. Ele estava dizendo que nossa geração são as piores que houve desde quando Cristo veio aqui na terra. E ele estava predicando, falando para um país onde mais de 30% são cristianos, que poderia falar muito bem para o desenvolvimento que está se havendo. Ele dijo: nós somos os piores cristianos de toda a geração que houve na face da terra. E é verdade. Eu digo: eu estou de acordo perfeitamente. Mas quando eu começo a mirar para mim assim, eu não miro para nada, não, miro para mim. Aleluia. Eu digo: Senhor, é verdade. Podia ser muito mais. E somos. Há 200 anos atrás, na época medieval, onde cristianos pagavam com seu próprio sangue, e nós outros negamos a Cristo por coisas escandalosas. O orgulho nosso é o céu. Uma coisa tão pequena. A igreja deve despertar-se. Necessitamos despertar-nos. E pedir que Deus venha nos orientar para que podamos crescer, para que podamos ser, para que podamos nos formar como verdadeiros médicos, como verdadeiros enfermeiros, para ajudar essa nação que necessita de Deus. Se estamos aqui porque Deus nos atraiu para cá, para isso. E se Deus pede salvando os palmeiros, toca os palmeiros em pensar a evangelizar seus familiares. Toca nós outros evangelizar nossos familiares, através de nosso bom procedimento, através de nossas boas atitudes. Já digo aqui que nossas atitudes falam mais alto do que nossas próprias palavras. Às vezes damos um bom discurso, uma boa palavra. Digo: será que estamos em meio que predicamos? Será? Às vezes nos preocupamos, já digo isso aqui, com a roupa que vestimos, se está bem? Não. E às vezes nós nos preocupamos com nossa vestimenta espiritual, se estamos bem. Graças a Deus que aquele espelho não diz nada, se queda calhar. Quando se colocamos à frente, que miramos e vimos como estamos, se está arrumado, nós vamos comer. E temos que perguntar para Deus: Senhor, como está o vestimento espiritual? Eu estou bem para adentrar no santuário? Eu estou bem para adorar a Deus?
Vamos voltar. Yes. Ok.